E aí, gente, vamos lá começar aqui a segunda matéria, que é neoplasias malignas não SEC, ok? A primeira delas é carcinoma adenoide cístico. O que é o carcinoma adenoide cístico? Ele é uma das neoplasias malignas de glândula salivar mais comum e a mais bem reconhecida. Características clínicas do carcinoma adenoide cístico. Ele pode ocorrer em qualquer glândula salivar, mas a maioria delas ocorre em glândulas salivares menores. O local mais comum é o palato. É mais comum em adultos de meia idade e é raro nos indivíduos com idade abaixo de 20 anos de idade. Se apresenta com um aumento de volume bem grande, que tem um crescimento lento. A dor, ela é o achado clínico mais comum e mais importante, que ocorre ocasionalmente na fase precoce do curso da doença, antes que exista uma tumefação clinicamente detectável, ou seja, a pessoa ela vai chegar apresentando dor, mas clinicamente a gente não vai conseguir diagnosticar o paciente. Os tumores da parótida, elas podem causar paralisia do nervo facial quando ocorre na parótida, e os tumores de palato, elas podem apresentar superfícies lisas ou ulceradas com o passar do tempo. Não é regra que exista isso. Tem escrito aqui, ó, lembrem que clinicamente detectável. Antes que haja uma tumefação clinicamente detectável. Não é todas as vezes que vai ser detectável, certo? Aí aqui são imagens, para vocês terem uma noção, tá? Aqui no palato, que é a mais comum, que eu decidi colocar. E características histopatológicas, a gente vai ter 3 padrões, que é o padrão cribiforme, onde a gente vai ver ilhas de células basaloides, espaços cilíndricos, material mucoide, núcleo basólico e pouco citoplasma. O padrão tubular, ductos ou túbulos em estromo hialinizado, variante sólida, ilhas ou lençóis de células tumorais, pleomorfismo celular, atividade mitótica e focos de necrose. O que eu fazia para decorar a respeito disso? A sólida eu lembrava de necrose, o tubular eu lembrava de túbulos e no cribiforme eu lembrava de pouco citoplasma. Eram os meus pontos-chave para tentar me lembrar, certo? Mas eu lembro que a professora não deu muito enfoque sobre isso. Exatamente por ser histopatológico. Então, eu só trouxe para vocês para ter tudo na cabeça, mas pelo menos na minha época não caiu muito. Em relação ao tratamento, a gente vai ter que o carcinoma adenoide cístico ele é um tumor implacável, ou seja, ele é muito ele tem uma proliferação muito grande, que tende a recidiva local e eventual metástase à distância, ou seja, ela é algo que a pessoa tem que se preocupar exatamente por esse fato dele ser implacável. E, em geral, a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, com margem de segurança, e a radioterapia adjuvante ela pode melhorar a sobrevida do paciente em alguns casos. Sobrevida, 10 anos, 50%, 20 anos, 25%. Pior prognóstico é o padrão sólido, onde a gente vai ter necrose, e o seio maxilar e glândula submandibular. Quando ocorre aí, é mais difícil de ser tratado. Carcinoma mucoepidermoide, ele é um tumor maligno de glândula salivar mais comum que ocorre. Aí ele vai acontecer 10% em glândulas maiores, sendo a submandibular mais frequente, e de 15 a 21% em glândulas menores, sendo na maioria no palato e na mucosa bucal. Existe uma grande influência geográfica onde acontece e uma ampla faixa etária de pacientes crianças. Lembra que carcinoma mucoepidermoide é o mais comum em crianças. Tipo assim, eu lembro que isso também era uma palavrinha-chave para eu tentar me lembrar, mais comum em crianças. E leve predileção ao sexo feminino. Em relação ao potencial biológico, é variável e pode ou não ser mais agressivo, depende do laudo, da origem, em que é, qual é, em que local. E uma faixa etária de 10 a 60 anos sendo mais comum em crianças, né? Eu dei bastante ênfase, que é para vocês lembrarem. Características clínicas, sintomatologia dor ou parestesia. Ela afeta o nervo facial em alto grau, pelo fato de que as glândulas se encontram em tecido conjuntivo e os nervos também. Tempo de evolução normalmente é rápido. Aumento de volume, que é uma tumefação esofítica, consistência endurecida, coloração azulada avermelhada e diagnóstico diferencial mucocele. É bom checar o histórico médico de radioterapia do paciente, porque pode estar associado a transformações celulares. Aqui é um exemplo, coloração bem azulada, arroxeada, né, como eu tinha colocado para vocês. Características histopatológicas. Existem 3 tipos de carcinoma mucoepidermoide.
que aí vai variar de acordo com o grau de formação cística, a atipia citológica, que é a mudança celular, o número relativo de células que compõem esse tumor. De baixo grau, a gente tem a formação cística proeminente, a atipia citológica mínima, a proporção de células mucosas elevadas. Grau intermediário, 3 tipos celulares: mucosa, intermediária e escamosa. Formação cística, atipia, células intermediárias, entre outros. Lembrem que no tipo intermediário tem os 3 tipos de células, ok? E no baixo grau, atipia mínima, palavras-chave. E o alto grau, ilhas sólidas de células. Ilhas sólidas, palavra-chave. É porque eu sempre faço isso para decorar os histopatológicos, eu acho que é uma boa coisa. Decorar a principal característica de cada um e vai. Aí o tratamento a gente varia de acordo com o grau, né? Baixo grau, ressecção com margem de segurança. Intermediário e alto, ampla ressecção. E esvaziamento cervical, juntamente com terapias complementares. Linfomas. Ela é uma doença maligna heterogênea que é caracterizada pela proliferação de células linfóides ou suas percussoras. Existem 2 tipos de linfomas, o de Hodgkin e o não Hodgkin. O Hodgkin, ele é raro estrenoidal e vai de 1 a 4%, e o não Hodgkin, que é 40% extranodal, que a cabeça e o pescoço são o segundo mais comum. E existem 20 subtipos, mas vocês não têm que decorar isso, porque realmente, né? Dentre as características clínicas, a gente vai ter ulceração, aumento de volume, dor, mobilidade dentária, parestesia, alterações extraorais, linfadenopatia e assimetria. A maioria dos casos de linfoma tem infecção patológica subjacente, ou seja, eles vão ter mais infecções associadas. Dentre as mais comuns, a gente vai ter o EBV, que é o vírus da Epstein-Barr, o herpes, que é o herpes vírus humano 8, e o vírus tipo 1 do linfoma T. É importante vocês lembrarem, viu, gente? De uma infecção patológica adjacente, subadjacente, né? Isso também é uma característica diferencial. Sobre o não Hodgkin, ele é mais comum na maxila, mas isso não é regra. O diagnóstico diferencial de lesões em palato, ela tem uma alta morbidade. O tratamento é sem intervenção cirúrgica. E em baixo grau, que a maioria são idosos, a gente pode observar e aguardar anticorpos funcionais contra antígenos de superfícies. O alto grau e o intermediário, radioterapia e quimioterapia. E aí a gente tem uma mortalidade alta de 60%, certo? Em 5 anos, em alto grau, mais ou menos. As pessoas que têm um alto grau, geralmente a mortalidade é de 5 anos. São tumores raros em região de cabeça. Opa! Acabou. Para vocês lembrarem, gente, dos linfomas, é bom ter noção de onde fica, certo? Como ele é de linfoma, ele geralmente aparece mais nessas áreas, certo? Pescoço, início de pescoço. Então, a palpação, se não for nítido aqui na palpação, a gente percebe. Quarto, sarcomas. São tumores raros em região de cabeça e pescoço. Mais comum, sarcoma de Kaposi, condrosarcoma e osteosarcoma. O de Kaposi é uma neoplasia de origem vascular, ele é um tumor feio. Ela tem uma desordem multicêntrica angioproliferativa, ou seja, a gente vai ter proliferação de células fusiformes, neoformação vascular, inflamação, edema, dentre todas aquelas características de dor, né? A origem é a partir de células endoteliais e 4 formas clínicas reconhecidas: clássica, iatrogênica, endêmica e relacionada à AIDS. Pode também estar associada ao vírus da herpes e nos Estados Unidos com pacientes saudáveis. Estudo do Zeu com pacientes saudáveis. Nossa, gente, viajei. Rabdomiossarcoma, neoplasia maligna que afeta o músculo estriado esquelético. E ele é o sarcoma mais comum de crianças em cabeça e pescoço. Sarcoma mais comum. E tem uma tumoração indolor e um crescimento muito rápido.